A paz do Senhor, meus amados, meus queridos, que Jesus esteja na sua vida e te abençoe cada vez mais. Vamos falar um pouquinho com Deus, vamos ouvir um pouquinho do que Deus tem a nos dizer através da sua palavra e vamos abrir nossos corações e ter um pouco mais de entendimento para as coisas do Senhor. Em nome de Jesus, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, te faça entender um pouquinho mais dos caminhos de Deus e quem sabe te ajude a passar por algum momento de tribulação que você está na sua vida. E se caso você está precisando se alimentar do Senhor, eis aqui mais uma passagem que irá te fazer sentir-se saciado, corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo, meus queridos, Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 13. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Amém? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali de barco para um lugar deserto à parte para orar. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair a tarde vieram os seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Nós estaremos lendo só até aqui, irmãos, e eu vou estar falando um pouco mais com os irmãos e entrando adiante para que os irmãos entendam sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ele se retirou em um barco com seus discípulos para um lugar mais deserto, porque ele ouviu falar que o tetrarca Herodes já havia matado a João Batista, que tinha lançado no cárcere e depois tinha matado por causa da Herodias, filha de Filipe, a qual ele se tornou o esposo dela, mas João Batista o avisava que não era certo que ele tomasse essa mulher por esposa. E então ela, a esposa de Herodes, se irou contra João Batista, e o mesmo Herodes também se irou. Só que como ele não podia matar um servo de Deus, ele temia matar um servo de Deus, porque ele também gostava de ir até João e ouvir a palavra de Deus. Só que a filha de Herodias dançou para ele e para os convidados que estavam com ele no palácio, e ele se agradou e fez uma promessa a ela, que daria a ela tudo o que ela quisesse, tudo que ela pedisse, até metade do reino dele, se ela pedisse, ele daria. Só que, incompelida por sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim foi feito por causa da promessa. Herodes mandou matar a João e entregar em bandeja a sua cabeça para a sua esposa. E assim, quando Jesus ouviu falar disso, ele se retirou dali com seus discípulos de barco e foi para um lugar deserto. E como eu disse na palavra, ele viu as multidões que o seguiam por terra, e quando ele desembarcou, ele se compadeceu dela e começou a curar os seus enfermos. E já era tarde da noite, já estava escurecendo, e os seus discípulos disseram a Jesus para mandar que os povos fossem pelas aldeias para que comprassem o que comer, para que não perecessem pelo caminho. Mas Jesus diz aos seus discípulos: dai, porém, vós mesmo de comer a eles, não precisa dispersar as multidões. Mas os discípulos dizem a Jesus: mestre, como nós conseguiremos tanto dinheiro para tantos pães, para tantas pessoas? E Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Eles dizem: temos apenas 3 pães e 5 peixinhos. E Jesus pega e diz a eles: trazei-mos a mim. Os discípulos pegam os pães e os peixinhos que tinham e trazem a Jesus. E Jesus diz: peça para que o povo se assente na relva pelo campo. Aí os discípulos fazem aquilo que Jesus pede o povo para se assentar no campo, e Jesus pega aqueles 3 pães e os 5 peixinhos, levanta, dá graças ao Pai, e parte aqueles pães, entrega aos seus discípulos e os discípulos à multidão. E segundo o que a palavra de Deus nos fala, comeram desses pães 4.000 pessoas, entre 4 e 5 mil pessoas, contando só homens, além de mulheres e crianças, e todos comeram que se infartaram desses pães. Esse foi o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Talvez na sua vida você também esteja precisando de uma pequena multiplicação.
Talvez na sua vida você está precisando também de um pequeno milagre de Jesus na sua vida. Eis que talvez hoje seja o dia para esse milagre acontecer. Eis que hoje pode ser o dia que a multiplicação da graça de Deus na sua vida aconteça a partir do momento que você aceitar, que você louvar, orar, pedir e engrandecer o nome de Jesus. Porque através da palavra do Senhor nós entendemos que Jesus é poderoso para salvar, para libertar, para nos dar aquilo que nós precisamos e aquilo também que nós queremos e almejamos, nós buscamos com muita fé. Jesus também nos dá essa salvação, Ele nos dá essa graça. Mas, porém, nós precisamos crer, pedir com fervor, com louvor e com adoração a Deus. Nós temos que mostrar o nosso amor. E eu sei que o pão da vida do Senhor será multiplicado na sua vida. Eu sei que o alimento do Senhor fará a saciação da tua fome e a água da vida do Senhor saciará a tua sede. Porque o Cristo Jesus, Ele fará jorrar na tua vida graças e bênçãos. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor Jesus multiplicará todas as graças na sua vida. E cada milagre que Jesus fizer por você, não deixe escondido, porque Jesus, Ele sofreu em público por nós. Ele não escondeu o seu rosto nem a sua face para nos purificar dos nossos pecados. Ele foi ao público, Ele foi ao povo para pregar a sua palavra, foi ao povo para sofrer o mártir do crucificamento do Calvário. E quando ele foi pregado naquele madeiro, todos estavam lá para ver. Todos podiam ver Cristo pregado naquele madeiro, naquela cruz, em cima daquele Calvário. Então a sua bênção também ela não pode ficar escondida. Ela tem que ser partilhada, porque o teu testemunho é sinal de vida para o próximo. O teu testemunho pode levar alguém para dentro da casa de Deus, pode salvar a vida de alguém e a tua vida pode servir de exemplo para que as pessoas aprendam dentro do caminho de Jesus como é bom estar com Ele e que Jesus faz milagres. Hoje em dia nós estamos precisando cada vez mais dos milagres de Jesus. Esse mundo está faminto do amor de Deus. Esse mundo está faminto da palavra de Deus. Mas como que nós poderemos cumprir o que a palavra de Deus nos pede para fazer no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24, verso de número 14, que é ir pregar o Evangelho a todas as nações, é ir pregar o Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir, é ir pregar o Evangelho em todas as cidades desse país, em todos os lugares desse mundo. Mas como as pessoas poderão ouvir o Evangelho se ninguém se dispor a ir pregar? Como as pessoas podem ouvir falar dos milagres de Jesus, dos milagres de Deus, dos feitos do Espírito Santo do Senhor, se nós não formos até eles e explicarmos como a palavra funciona? Leigos não entenderão se não ouvirem da boca daquele que entende, daquele que é sábio e versado na palavra do Senhor. O meu entendimento da Bíblia, ele é mínimo, perto do meu sonho de ser versado na palavra de Deus. Mas o pouco que eu sei, o Espírito Santo de Deus me capacita para que eu possa levar esse evangelho adiante. O Espírito Santo de Deus me dá a instrução daquilo que Ele quer que eu faça e que eu fale. E o Espírito Santo de Deus tem primazia na minha vida para falar através de mim para todo aquele que está ouvindo e para aquele que está vendo. Não é somente dentro da igreja quando eu estou pregando, não é somente em cima do altar quando eu estou pregando, é no monte quando eu estou orando, é nas minhas orações quando eu estou em casa orando, é em qualquer lugar que eu vá. Eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida de forma que eu não sei como eu posso agradar mais a Deus, mas eu deixo que o Espírito Santo me use, eu deixo que o Espírito Santo de Deus se faça presente em minha vida. Porque eu sei que eu almejo a minha salvação, eu almejo o caminho de Cristo, eu almejo o episcopado, porque eu busco ser na vida algo a mais para dentro da casa do Senhor. Eu busco na vida ser algo a mais para Deus. Estudo a Bíblia e procuro passar para quem precisa ouvir aquilo que Deus me fornece de sabedoria. E eu peço a vocês, busquem a Deus, busquem ao Senhor, porque nós precisamos dele e os milagres dele são verdadeiros. Os milagres deles estão aí para quem possa ver. Todos os seus servos que o conhecem sabem que desde o início do mundo
A igreja vem sendo perseguida desde o início do mundo. Os servos do Senhor são perseguidos. Portanto, nós podemos ver desde a era de Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, que o inimigo colocou uma serpente dentro do paraíso, dentro do lugar onde Deus colocou os seus dois escolhidos, para continuar a nossa geração. Deus colocou Adão e Eva puros, sem mácula, sem pecado, de tal forma que o próprio Deus ia visitá-los e conversava pessoalmente com eles. Só que a serpente colocou na mente de Eva que não era proibido comer aquele fruto, que não era falta de educação e nem pecado comer aquele fruto. Eva escuta o barulho da serpente, Eva escuta o sussurrar daquela inimiga e acaba comendo o fruto e leva até Adão. E também convence Adão a comer aquele fruto. E quando Deus vem à terra, quando Deus entra no paraíso e chama Adão, onde está tu? Adão estava escondido, porque estava com vergonha de Deus. Deus chama novamente por Adão e Adão responde: estou aqui, Senhor. E Deus pergunta por que está escondido. Ele fala: porque estou com vergonha, pois estou nu. Mas Deus pergunta: mas quem disse a ti que estás nu? Aí Deus percebe que eles comeram do fruto e Deus coloca sobre eles o mártire de poder comer do seu próprio suor, de ter que trabalhar e lavrar a terra para comer do seu próprio suor, que a mulher sentiria as dores do parto, que a mulher sofreria as dores de todo mês, que como elas sofrem, por causa do pecado que comeram de ouvir a serpente. E para a serpente Deus colocou nela a praga dela ter que rastejar sobre o seu abdômen todos os dias, comendo poeira, e que o homem a ferisse na cabeça para matá-la, e que ela ferisse o homem no calcanhar. E se nós adiantarmos um pouco mais, nós também veremos a perseguição sobre os descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva, depois de saírem do paraíso, eles se relacionaram e tiveram primeiramente ao seu filho Caim. Em seguida, tiveram seu filho Abel. O inimigo das nossas almas colocou a inveja sobre Caim, porque Deus aceitava melhor as ofertas de sacrifício de Abel, porque Abel tirava das suas primícias, Abel tirava do seu melhor. Abel, como pastor de ovelhas, ele tirava seu melhor cordeiro, ele tirava sua melhor ovelha para dar de sacrifício para o Senhor. E Caim, como lavrador da terra, ele não tirava do seu melhor dos seus alimentos, ele não tirava dos melhores frutos dele para oferecer ao Senhor, ele tirava de qualquer forma. Então o sacrifício de Caim não era agradável a Deus, porque ele não dava o seu melhor para Deus. Mas Abel, porém, dava o seu melhor para Deus. Então o que Deus fazia era abençoar mais Abel do que a Caim, porque ele queria que Caim percebesse que ele tinha que fazer o melhor para Deus, não o mais ou menos. Só que o inimigo usa Caim com a inveja sobre Abel, e Caim acaba chamando Abel para ir passear pelo campo e acaba cometendo o primeiro homicídio da história. E cai sobre Caim a praga, sobre o primeiro homicídio. Deus diz a ele que ele será errante sobre a terra, andarino sobre a terra. E a presença de Deus é retirada dele. Caim, porém, diz: que me matem todos aqueles que se vingarem contra mim, que me matem e me tirem esse peso. Só que Deus coloca uma marca na testa de Caim para que todos que a vissem não cometessem o crime de matar Caim, porque ele tinha que passar pelo seu mártir e se arrepender do que ele fez. E um dos descendentes de Caim, se não me falha a memória, é Lameque, filho do filho de Caim, também comete um homicídio. Ele mata um homem porque esse homem o feriu, e ele também mata um jovem porque esse jovem pisou nele. Então nós vemos que o inimigo vem perseguindo os servos de Deus desde o início da criação. Isso nós podemos ver em todas as histórias. Se eu for falar de todos aqui, nós passaremos muito tempo nesse vídeo, mas se vocês têm curiosidade para conhecer, é só vocês buscarem na Bíblia a história de Abraão, é só buscarem na Bíblia a história de Moisés, de Noé, de Jó. É só vocês buscarem completamente dentro da Bíblia que vocês vão ver vários exemplos, tanto dentro do Velho como do Novo Testamento. Temos vários motivos para crer que o inimigo ele busca destruir a igreja, mas Deus, com a sua força, com o seu poder, ele sempre levanta a igreja, porque quanto mais perseguição tem, mais abençoado tu és pela presença do Senhor. Então não tenha medo daquilo que vem te perseguindo, porque a Bíblia nos ensina que não devemos temer aquele que pode simplesmente matar o nosso corpo, mas aquele que pode destruir a nossa alma.
E o único que tem o poder de destruir a tua alma é o inimigo das nossas almas. Não temos medo de pessoas, nós temos que temer a Deus primeiramente e buscar na força de Deus enfrentar o nosso inimigo, porque sozinhos nós não conseguiremos. Sozinhos nós somos fracos e pereceremos e perderemos a nossa alma para o inimigo. Mas se estamos de mãos dadas com Deus, Deus nos dá a força suficiente para bater de frente sim com o inimigo e expulsá-lo desta terra. Ele cai por terra na presença do servo do Senhor. Portanto, se nós formos ver também, segundo nos diz o Evangelho de São Mateus, de Marcos, Lucas e João, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, nesse tempo antes de Jesus ser levado ao deserto, vocês podem ler nesses evangelhos que Cristo era perseguido por seres humanos, por pessoas comuns, servos do inimigo, servos do famoso e conhecido anticristo, que é aquelas pessoas que se derivam a partir do pecado. São aquelas pessoas que buscam simplesmente fazer o mal para se engrandecer a si mesmos. Eles perseguiam a Cristo, tentavam matar a Cristo, mas não conseguiam. Então o inimigo das nossas almas vai ele mesmo tentar Jesus no deserto, quando Jesus fez o seu jejum de 40 dias e 40 noites no deserto. Aí ele pede a Jesus para transformar pedras em pães para se alimentar, mas Jesus diz ao inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo, não satisfeito, leva ele ao pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, e fala com ele: atira-te daqui se és filho de Deus, pois está escrito que aos seus anjos se guiará, que não tropeces em pedra alguma. Mas Jesus também diz: não tentarás o Senhor teu Deus, pois está escrito nas Santas Escrituras. O inimigo, não satisfeito, pega Jesus e leva ele ao monte mais alto da terra e oferece a ele toda a glória do reino terrestre, mostra a ele toda a beleza que esse mundo tem, e nós sabemos que são muitas, porque foi Deus quem fez esse mundo. Nós sabemos o tamanho da beleza que ele tem, e o inimigo oferece toda a honra, toda a glória do mundo, se prostrado de joelhos Jesus o adorasse. Mas Jesus, porém, o diz com toda a autoridade que o Pai lhe deu: aparta-te daqui, Satanás, pois está escrito que não somente adorarás o Senhor teu Deus e só a ele darás culto. Então Satanás é retirado e os anjos do Senhor vêm e servem a Jesus. Mas Jesus era um Deus, ele era filho de Deus e ainda é filho de Deus. Nós somos simplesmente seres humanos. Sim, somos humanos, não somos deuses. Mas o Deus poderoso habita em nós. O Deus poderoso, ele vive em nossos corações. E o Cristo Jesus, ele nos dá essa força, ele nos dá esse poder para fazer assim como ele, expulsar o inimigo das nossas almas da nossa presença. Mas nós temos que usar a palavra de Deus para isso. Nós temos que usar a presença de Deus para isso. Ah, mas assim nós estaríamos usando de Deus, pois Deus nos dá essa liberdade de usá-lo para livrar esse mundo deste mal. Deus nos dá essa liberdade para usar o seu poder, mas através da tua unção. Temos que entender que para ter esse poder e essa unção, nós temos que buscar, nós temos que ir aonde Deus está, nós temos que estar sempre presentes na obra do Senhor e na casa de Deus. Nós não devemos ficar presos em nossas casas e em nossos lares, lendo a palavra e buscando a Deus. Inclusive, olhe a palavra, buscar. Não é no conforto do lar. Se a gente quer, a gente tem que ir aonde está. Buscar. É buscar a Deus. Porque se fosse para a gente ter Ele somente dentro das nossas casas, não precisaríamos buscá-lo. Ele estaria sempre aqui conosco, de braços cruzados, sem fazer nada. Mas se a vida fosse assim, que graça teria? Qual seria a vantagem que nós teríamos se nós tivéssemos que ficar sempre presos dentro das nossas casas, em nossos lares? O bom da vida é você buscar seus sonhos. O bom da vida é você buscar os seus ideais. É ir atrás das conquistas que você tem tanto pretendido na sua vida. Não é essa a vantagem da vida? Se manter em movimento, se manter de pé. Então é isso que nós tentamos passar para vocês, meus queridos. É movimento, é estar buscando a Deus. É estar levando o Evangelho de Deus por onde quer que você passe. Aprenda com o Senhor e ensine através do Senhor, que você vai ver que a tua vida vai melhorar muito. Você vai ver que a tua vida vai ter uma transformação da qual nem você mesmo acreditará.
Eu falo por experiência própria. Sou um ex-viciado, sou um ex-traficante de drogas, sou um ex-ladrão. Eu já fiz tanta coisa na minha vida que eu me arrependo muito, mas depois que eu recebi de Deus a salvação, a minha vida se transformou de uma forma que hoje eu tenho respeito das pessoas pela palavra de Deus. Hoje eu tenho o meu nome limpo pela palavra de Deus. Hoje as pessoas não acreditam no que elas veem através do que Deus fez na minha vida, porque eles não acreditavam que eu estaria vivo até hoje. Eu sou um milagre de Deus em terra, porque eu já tive livramentos de morte de Deus, que se eu for contar este testemunho, demora muito. Mas eu sou um milagre vivo de Deus nessa terra, e eu até hoje contemplo os milagres de Deus. E eu digo a você, compensa sim aceitar ao Senhor, compensa sim fugir das garras do inimigo e se abraçar nas mãos de Deus, se abraçar aos pés do Cristo Jesus e servi-lo. Abençoado seja o seu dia, abençoada seja a sua noite e a tua madrugada, mas na presença do Senhor. Eu encerro esse vídeo te dizendo, buscai no Senhor, porque o Senhor ele pode endireitar todas as tuas veredas e toda pedra que estiver no teu caminho, o Senhor pode retirar para você passar. Não há muralhas que fiquem de pé diante de ti se você estiver na presença do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, busque o Senhor, busque a palavra de Deus, busque o Evangelho, busque o Espírito Santo do Senhor. E, claro, sem deixar de esquecer, tenha misericórdia sobre o teu próximo e cumpra o segundo maior mandamento da lei de Deus, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Que Deus seja louvado na sua vida, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre a tua cabeça e que os teus familiares possam sentir aquilo que Deus tem através da sua vida e que todos vocês busquem o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pela paciência, agradeço pelo tempo que tiraram para estar vendo esse vídeo. E se puderem, compartilhem esse vídeo. Aquele que não for inscrito no canal, se inscreva, porque nós sempre estaremos aqui trazendo um pouco da palavra de Deus para vocês e trazendo uma mensagem de paz e de fé. Mas ajude-nos a levar esse evangelho, ajude-nos a transpassar as barreiras do impedimento e levar o nome de Jesus a todas as nações dessa terra. Faça a tua parte também, porque esse momento que você aperta nesse botãozinho e compartilha esse vídeo, você pode estar ajudando alguém. Você também está fazendo missão para o Senhor, cumprindo o ID de Jesus. Então façamos essa proposta, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a levar a palavra do Senhor adiante. Amém? Deus seja contigo e que a paz do Senhor seja convosco, em nome de Jesus. Amém.